formado em vós. Também há a expressão na Bíblia, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus quer fazer com que nós sejamos tomados de toda a plenitude. Comer, 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 até não sobrar mais espaço para as coisas negativas. Mas é tão difícil me livrar do meu velho homem, é só você lembrar de Mateus 16, 24. Você quer vir após mim? Então pendura o seu velho homem na cruz, para que ele fique bem mortinho lá. Aí é possível seguir o Senhor. Amém? Então esse é o propósito de Deus. E a vontade de Deus? O mistério da vontade de Deus. Está lá em Efésios 1, versículos 9 e 10. E diz assim, ó: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas da terra, todas as coisas da terra, todas as coisas, inclui o meu emprego, inclui as minhas dívidas, inclui o meu salário, inclui a minha família, inclui tudo, tudo, tudo. Só que para ele dominar, ele precisa me encabeçar. Porque Deus vai exercer o governo, olha só, é tão significativo isso, que quando o Senhor Jesus ensinou os homens a orar, ele fala assim, Mateus 6, 9 e 10, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando nós oramos, nós estamos pedindo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra. Nós não acabamos de ler aqui em Efésios 1, 9 e 10, que o mistério da vontade de Deus, ou a vontade de Deus, é que Cristo exerça governo encabeçando todas as coisas, mas para que isso seja real, precisa começar por mim e por você. Cada um de nós, que fomos capturados, que nos entregamos ao Senhor, a sociedade, ela clama por ver Deus sendo expresso na nossa vida, e essa expressão é quando Ele governa a nossa vida. Porque certamente as atitudes de quem é governado por Deus, elas são diferentes. Por isso que Paulo falou para os romanos, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Romanos 8,14, não está assim lá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus no sentido da expressão. Porque quando as pessoas olham, o que elas veem? Que tipo de expressão que elas veem em mim e você? Elas veem a expressão de Deus ou veem a expressão de você mesmo? Porque às vezes, irmãos, vamos ser honestos, às vezes a gente tem dificuldade conosco mesmo, né? Fala assim, por que eu sou assim? Quem é que nunca se fez essa pergunta, né? Quando a gente comete uma mancada, uma manota, quando a gente dá uma vacilada, quando a gente ofende alguém que a gente não queria ofender, quando a gente erra alguma coisa que não era para errar, e a gente fala assim, puxa, ou então cai naquele pecado de novo. Por que eu sou assim? Então o Senhor realmente precisa nos encabeçar. Precisa ou não precisa? Amém? Essa é a vontade de Deus. Então Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade, e Deus também tem uma meta para o homem. Lá em Isaías 66, versículo 1, tem uma profecia. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Agora, olha que pergunta dupla, né? São duas perguntas. Que casa me edificareis vós? E qual o lugar do meu repouso? Deus está procurando um lugar para ele repousar. Ele olha para a terra e vê tantas coisas, só que Deus entregou o governo para o homem. Nesses anos todos, né? Mas
Desde que Adão foi criado, Deus espera pacientemente. A Bíblia tem uma palavra muito boa para isso, chama-se longanimidade, ou longo ânimo. Deus não desanima. Eu desanimo. Se você falar que vai fazer uma coisa para mim e ficar me enrolando, eu desanimo. E nós temos falado tantas vezes para Deus, né? Oramos diariamente, falando assim, principalmente quando a gente fala, Senhor, eu vou fazer isso. Somos igual Pedro, né? Não, Senhor, não vou te negar de jeito nenhum, vou contigo até para a morte. Quando o galo cantou, ele se viu em uma condição lastimável, né? E nós somos assim também. Nós queremos fazer as coisas para o Senhor. Então, desde a era dos patriarcas, depois, na época da lei, com Moisés, depois na era dos juízes, na era dos reis, fracasso após fracasso. E sabe que teve uma época que foi tão significativa na Bíblia que quando o povo era cativo no Egito e ficou por 430 anos ali, e depois de tantas proezas que Deus fez, coisas espetaculares, coisas que jamais se tinham visto. E aí libertou o povo de uma maneira inimaginável, ninguém pensava nisso. Talvez para eles fosse assim, poxa, acabamos de sair do Egito, agora Moisés trouxe a gente para aqui, para o mar, vamos morrer agora, todo mundo afogado. Se eu voltar para trás, o exército de Faraó está aqui. Se eu for para frente, eu morro afogado no mar. Então Deus abre o mar, liberta o povo, e aí Deus procurando um relacionamento com o povo, queria ter relacionamento, ele queria ter, lá sabe irmãos, depois você leia Êxodo 19, o Senhor queria ter um reino de sacerdotes, mas aí o povo falou assim, não, nós temos medo, porque quando Deus fala, a gente ouve trovão, relâmpago, não, ô Moisés, vai lá e fala para Deus que tudo que ele falou nós vamos fazer. Ou seja, o povo estava procurando o quê? Regras, normas, leis, e não relacionamento. Tem um fato interessante no Novo Testamento, que um jovem rico procurou o Senhor e falou assim, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí o Senhor respondeu, bom é só um, né? Que é o Senhor. Aí falou, mas se queres herdar a vida eterna, guarda a lei. Aí eu falei assim, quais mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ama teu próximo como a ti mesmo, e foi falando. Aí eu falei, senhor, leia comigo mesmo, isso aí eu já faço. Aí foi, mais uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu. E aí você vem e me segue. Aí esse jovem que estava procurando o quê? Regras, normas e leis, mas não queria relacionamento. Foi embora. Ao contrário dele, um homem corrupto que se achava indigno, até mesmo de estar na presença do Senhor, e ele era baixinho, subiu numa árvore, chamava-se Zaqueu. Ele queria o quê? Relacionamento com Deus. E o Senhor sabia tanto disso que ele falou, desce, Zaqueu, que eu quero me relacionar com você. Aliás, vou dormir na sua casa hoje. Zaqueu saiu pulando de alegria. Aí, eu vou inferir aqui, tá, irmãos? Isso é minha opinião. Não está escrito assim na Bíblia, não, mas eu vou inferir. É como se dissesse assim, Senhor, eu só não vou dar tudo que eu tenho, porque eu tenho muita dívida, que eu sou muito corrupto. Então, eu vou pagar, todo mundo que eu dei, aliás, eu vou pagar 4 vezes mais, que minha consciência está me acusando. E a outra metade eu vou dar para os pobres. Quanto que o Senhor pediu para Zaqueu? Nada. Mas ele deu praticamente tudo, né? Porque ele ressarciu aqueles que ele tinha corrompido, né? Extorquiu dinheiro. É normal, né? Corrupção. Dinheiro é perigoso. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus estabeleceu uma meta para o homem, que é edificar a sua casa, e colocar o lugar do repouso de Deus. Deus quer nos fazer sua casa. Um dia Davi achou que a arca estava andando em qualquer lugar, perambulando demais, vou fazer uma casa para Deus. E Deus falou para o profeta Natã, volta lá e fala para Davi, eu é que vou fazer casa nele. Era uma profecia. O Senhor já tinha dito, até mesmo por intermédio do profeta Joel, eu vou derramar meu espírito sobre toda a carne, ou seja, ele já tinha esse plano, essa meta para o homem. Tanto é que se nós lermos Efésios 2, a gente vai ver que aquilo que Deus pré-ordenou, Ele usa-nos como materiais para produzir um edifício,
uma casa espiritual. Efésios capítulo 2. Senhor Jesus. Versículos 19 em diante fala assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até hoje, Deus não encontrou um lugar que dê descanso a Ele. Deus precisa descansar? Deus está cansado? Não. Mas quando Deus se satisfaz, Ele descansa. Como no 7º dia, depois que Deus criou todas as coisas, no 6º dia, cada coisa que Deus criava, falava assim, e viu Deus que isso era bom. Mas quando Ele criou o homem, viu Deus que isso era muito bom. E aí fala que Deus descansou de toda a sua obra, ou seja, se satisfez. Ele foi, puxa. E até mesmo Adão, quando Deus falou assim, Adão, olha aí, tudo seu. E aí ele olhou todos os animais, passou cada um, deu o nome para um por um, mas não viu nenhuma que fosse compatível com ele. Aí Deus edificou a mulher a partir da costela de Adão. Quando Adão saiu daquele pesado sono, ele olhou para a mulher e falou, essa afinal. Ou seja, Adão também se satisfez com aquilo que Deus havia edificado. Sabe por que isso, irmãos? Porque às vezes nós estamos achando, nós estamos edificando a igreja, bobo de nós. O Senhor falou muito claramente em Mateus, eu edificarei a minha igreja. Então, a edificação quem faz é Deus. Nós somos materiais, nós somos cooperadores. Como fala 1 Coríntios 3, né? De Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus. Além do mais, essa meta de produzir habitação, em João 14, o Senhor fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, o Senhor está nos preparando como morada de Deus. Porque em João 14, no versículo 23, fala assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amaremos, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, a morada de Deus somos nós. Individualmente, porque o Espírito veio habitar em nós, mas coletivamente, porque somos edifício de Deus, casa espiritual. 1 Pedro 2,5 fala que nós somos casa espiritual, sacerdócio santo. As pedras que vivem, né? Senhor Jesus. Então está muito claro para nós. Deus tem um plano eterno. Dentro desse plano ele tem um propósito, que é ser expresso na terra, exercer governo pelo homem. Ele tem uma vontade, que é Cristo encabeçar todas as coisas, exercer o governo, mas para isso ele precisa do seu corpo, que é também a sua habitação, e é a meta que Deus colocou para nós. Às vezes a gente pensa assim, poxa, então eu preciso fazer algo, né? Na verdade, eu preciso permitir que o Senhor faça algo em nós. A situação de muitas igrejas em Apocalipse, cada uma delas tinha uma peculiaridade, né? Das 7 igrejas ali de Apocalipse. Mas tem uma em especial, que é a igreja em Laodiceia, é um versículo muito conhecido, Apocalipse 3:20, que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, aqui tem um quadro em que o próprio Senhor não está governando. Ele está do lado de fora da casa. É muito fácil a gente comprar um adesivo e colar no carro assim, escrever assim, a serviço do rei. Eu já vi muitos, né? Mas a minha casa, o meu coração, ainda é um lugar fechado. E o Senhor fala assim, sabe por que você não abriu a porta para mim até hoje? Porque você está ouvindo tantas coisas que você não consegue ouvir minha voz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele não falou se alguém ouvir o bater da porta. Ele falou se alguém ouvir a minha voz. E é difícil para nós discernir a voz do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Ao longo de todos os tempos,
a gente vai aprendendo com muita cultura, muita tradição, muita literatura, muito vídeo. E a Bíblia, ela deixa de ser a nossa fonte de inspiração e a gente fica tão maravilhado com as revelações que Deus deu a muitos bons mestres cristãos que a gente passa a ler a Bíblia de acordo com aquele óculos, com aquele filtro, com aquele ponto de vista. Sendo que Deus quer falar comigo mesmo. Vocês já repararam, 1 João capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Esse versículo fala de uma evolução. Primeiro eu só ouço. Ainda não vi nada. As conferências de adolescentes, eu achava legal que os meninos, no final de cada mensagem, eles vinham compartilhar e falavam assim, eu ganhei que o irmão falou que... o irmão falou que... O irmão fala... O irmão falou? Até quando nós vamos falar que o irmão falou? Até quando eu preciso esperar? Porque esse versículo de 1 João diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Quer dizer, tocar na vida é uma questão de estar na presença do Senhor, olhando firmemente para Ele, para contemplar. Sabe, a gente vem para uma reunião dessa, seja onde for, qualquer reunião que você for, o louvor não é para o hino que eu gosto, que toca a minha alma, não. O louvor é para eu adorar a Deus, para me conectar com o Senhor. Irmãos, isso é muito sério, tem uma herança me esperando. Tem uma promessa de eu ser a habitação de Deus, não é coisa pequena. Deus morar dentro de você pela eternidade. Deus morar dentro de eu, você e cada um de nós juntos pela eternidade. É pequeno isso? E aí como é que nós vamos relacionar com esse Deus? Através de coisas, de pessoas, de fatos, de meios, de processos? Ou através de uma íntima e pessoal relação com Ele? O livro de Jó termina de uma maneira maravilhosa. Depois de ele passar por tanto sufoco, tanto sofrimento, tanto negar a si mesmo, ele fala assim, olha, Senhor, eu vou ler. Jó 42. Olha que interessante, irmãos. Versículo 1 diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se Deus fez um X em você e colocou você no plano dele, esqueça qualquer outra coisa, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E Deus pode todas as coisas. Então Jó reconheceu no final do sofrimento dele, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Agora, o que mais que ele fala? Quem é aquele? Quem é aquele? Sabe, essa é a frase para eu ir no espelho e falar para mim mesmo. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Irmãos, eu te perguntarei. Você já perguntou direto para o Senhor? Pergunta para o Senhor. Abre a Bíblia, lê a Bíblia e ora e fala assim, Senhor, por que está escrito isso aqui nesse versículo? Senhor, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui mais um tempo. Ler a Bíblia, irmão, não é por quantidade, nem apenas por agenda. Tomara que todos tivessem uma agenda de leitura diária, mas ler a Bíblia é muito mais do que isso. Eu preciso avançar para um patamar superior, de ler a Bíblia para inspiração. Pensa o seguinte, irmãos, todos os dias você toma milhares de decisões. A hora que você acorda, você já escova o dente primeiro ou toma um café? Põe a blusa xadrez ou põe uma jaqueta? Vou de gravata ou de camiseta? Passo por essa rua ou por aquela? Essas são coisinhas simples que a gente nem percebe, mas tem as coisas médias, as coisas grandes e as coisas
definitivas. Tem decisões que a gente toma que não tem volta. Nem vou comentar o que é, mas cada um sabe. Agora pensa que cada decisão que você toma, ela está dentro de um contexto de influências. Dependendo de como você acordou. Se você acordou com o nariz entupido ou respirando bem, a decisão muda. Se você passou por uma rua e tinha um acidente de trânsito, a sua decisão muda. Se você recebeu uma fechada no trânsito e alguém te xingou todo, a sua decisão também pode mudar. Mas se você também recebeu um dinheiro inesperado, a sua decisão pode ser outra. E pensa até mesmo naqueles que estão investidos em profissões de juízes, julgadores. Você imagina, se ele julga um processo de manhã, de tarde ou à noite, você acha que a decisão dele vai ser a mesma? Dificilmente. Por quê? Porque fatores externos influenciam a nossa vida e as nossas decisões. Agora, que tal que Deus mesmo, sendo o seu conteúdo, sendo a sua inspiração, começando o seu dia, não apenas como uma leitura de agenda, uma leitura de calendário, mas uma leitura de desfrute, de desespero, irmão. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar algo comigo. Sabe que essa palavra que você leu de manhã, ela pode reverberar ao meio-dia, pode ser às 7 da noite, pode ser naquela mesma hora, mas ela vai fazer efeito, porque ela não volta vazia. Isaías 55 é uma promessa. Irmãos, esse livro aqui tem mais de 8.000 promessas. Eu preciso experimentar cada uma delas, porque cada uma delas foi feita para mim e para você. Ela não foi feita para os cachorros, ela não foi feita para os anjos, ela não foi feita para as coisas, nem para o reino desse mundo, nem para a política, nem para a esquerda, nem para a direita. Ela foi feita para mim e para você, que separamos o nosso fim de semana para estarmos aqui. E para todos os irmãos também, que estão espalhados nos muitos grupos cristãos. Para todos os filhos de Deus. As promessas são nossas, irmãos. Então, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que vimos com os nossos próprios olhos, e agora eu estou tocando. Tocar na vida, irmãos, é algo maravilhoso. Hebreus 4:1 começa com uma frase maravilhosa: entrar no descanso de Deus. Só que a primeira palavra não é tão boa. Temamos que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, a gente venha falhar por causa da desobediência. Lembra? Estava falando que desde o princípio, era dos patriarcas, o homem falhou. Era da lei, o homem falhou. Era dos juízes, o homem falhou. Era dos reis, o homem falhou. Depois da era dos reis, 400 anos de silêncio, até que Cristo veio. E quando Cristo veio, mudou tudo. Foi uma nova aliança, um novo testamento, um pacto assinado com sangue, indelével. Você tem uma garantia eterna. E eu e você estamos dentro desse novo testamento. Herança nossa. Você tem um testamento na mão, irmãos, te garantindo, não é documento de homens, de cartório humano, não. É livro celestial. Que tal? Amém. Então está claro aqui, Deus tem um plano eterno, com um propósito, com uma vontade, com uma meta para nós. E agora essa meta de Deus envolve o quê? O nosso viver cristão, que é a segunda parte do que eu quero falar. Eu fiz algumas anotações aqui. Senhor Jesus. Irmãos, eu gosto muito de estudar a história da igreja. O Juninho, meu filho, é historiador, né? Formado em história. Aí, agora ele fica com a Michele, né? Não me dá mais atenção. Mas a Michele agora vai dar um neto para a gente, então acabou. Mas até então, conversava muito com ele sobre história, né? Gosto muito de ver o que aconteceu. Irmãos, eu estudei história, e ao longo de toda a história da igreja sempre houve problema. Aí o Senhor foi me mostrar que na Bíblia mesmo aqui, já narra todos esses problemas que eu vi. O que aconteceu para azedar tanto a vida dos crentes? Para a gente ficar nessa confusão. O que é igreja? O que é testemunho da unidade? O que é restauração?
Irmãos, a gente inventa tanto nome. Me perdoa falar uma coisa, mas eu nunca vi frase mais divisiva do que nós damos o testemunho da unidade. Eu nunca vi isso na minha vida. Testemunho da unidade não é algo para se falar, é algo para se viver. Você imagina você sair de manhã e falar assim, eu escovei os dentes hoje. Eu falei assim, cara porco, hein? Até que enfim escovou os dentes. É algo mais ou menos assim. Então, veja o seguinte, dentro desse nosso viver cristão, vamos falar da primeira igreja. Primeira igreja na Bíblia, Atos capítulo 2, 120 pessoas orando. A primeira atividade da igreja de pregar evangelho, quando a igreja saiu para pregar evangelho, eles produziram quase 3.000 novos batizados ali, né? Essa era a primeira expressão da igreja. Essencialmente o quê? Judeus. Humanamente falando, isso é coisa natural. Nós trazemos as nossas raízes para dentro do nosso viver cristão. As nossas tradições. Quando eu tinha 13 anos, quem for mais velho um pouquinho aí vai talvez lembrar disso, né? Eu comentei com o Jorge. Eu lembro que eu estava na Savassi, eu fui levar uma carta proposta para a empresa, aí tinha uma lanchonete, estava escrito assim, prove o suco de manga com leite. Eu falei, meu Deus, eles dão veneno aqui nesse lugar. Porque eu aprendi desde criança que manga e leite não se toma. E aquilo ficou na minha cabeça, eu, com 13 anos de idade, já trabalhava. Né? E mais, na roça, eu ia muito para a casa do meu avô quando eu tinha férias, e depois na época de exército ainda, hein? 17 anos eu tinha. Aí eu estava tinha uma Bíblia lá, e antigamente Bíblia era tudo capa preta, né? E o pessoal falava assim na roça, cuidado com esse livro da capa preta, quem lê fica doido. E realmente, irmãos, você fica doido por Jesus. Essas tradições acompanham-nos em todos os lugares, em todos os tempos. A primeira igreja é essencialmente judeus. Mas aí, de repente, eles começam a ser perseguidos. Na morte de Estevão, apedrejado, Atos capítulo 7, no final do 7, ele morre, Saulo consentindo na sua morte, ali no início do capítulo 8, e aí fala que levantou-se grande perseguição e todos deixaram Jerusalém, exceto os apóstolos. E para onde eles foram? Foram para várias cidades. Eu não sei se os irmãos já perceberam, a continuação de Atos 8:1 é Atos 11, a partir do versículo 19. Eu quero ler esse trecho. Atos 11, 19 e em diante. Então, os que foram dispersos, está vendo que é a continuação? Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, quer dizer, Estevão no capítulo 7, apedrejado, capítulo 8, perseguição, aí esses que foram dispersos se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha, presta atenção nisso. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então, eles mantinham a tradição de pregar só para judeu. Versículo seguinte. Alguns destes, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Até aí tudo bem. Agora olha o versículo seguinte. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Irmãos, eu vou fazer aqui um parênteses. É claro que a ida de Barnabé foi muito positiva, nós vamos ler os próximos versículos aqui. Mas por que Jerusalém tinha que mandar gente para lá? Porque na cabeça nossa, e vou dizer assim, isso é louvável até, olha, eles são gentios, eles nunca conheceram Deus verdadeiro, eles adoram ídolos, eles têm uma vida social péssima, moral deles, devassidão, nós precisamos ir lá ensinar uns princípios para eles. Isso era bom até, humanamente falando, não é? Só que, na verdade, o que eles precisavam era de Cristo.
E como eles mandaram Barnabé para lá, olha as características de quem ele mandou. Versículo seguinte. Tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então Barnabé não foi lá para dar o quê? Judaísmo para eles. Não foi lá para ensinar leis, ordenanças, jurisprudência da lei judaica. Não. Ele falou assim, fica firme no Senhor. E como ele viu que aquele lugar era um ambiente extremamente favorável ao progresso da fé, à proliferação do evangelho, ele falou assim, puxa, aquele tagarela que só deu problema, um tal de Saulo, vou buscar ele lá em Tarso agora. Porque essa igreja aqui é saudável. Esse ambiente aqui é saudável. Essa congregação, essa assembleia aqui é saudável. Aí o que ele fez? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, ok. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, olha só, levou-o para Antioquia e por um ano, o que eles fizeram? Reuniram numerosa multidão, ensinaram a numerosa multidão, serviram os irmãos, eles serviam os irmãos. Quando fala no capítulo 13 que havia profetas e mestres na igreja de Antioquia, aí cita os nomes deles, né? Barnabé, Lúcio, tal, até chegar a Saulo, fala assim, e servindo eles ao Senhor. E o que eles estavam fazendo? Servindo os irmãos. Aí havia um ambiente para o Espírito Santo falar, porque naquele ambiente disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo. Então, esse é o ambiente. Mas aí eu quero dizer o seguinte, aqui o envio de Barnabé foi muito bom, mas a partir disso, o que aconteceu, e a gente vai ver ao longo de todo o Novo Testamento? As igrejas maiores, que tinham mais membros, ou membros de maior proeminência, homens notáveis, enviavam, porque elas influenciavam e acabavam exercendo domínio sobre as igrejas menores. E a gente vê isso claramente. Atos 15 é o primeiro concílio da Bíblia, né? Teve uma reunião, por quê? Porque os judeus que foram para as igrejas dos gentios estavam perturbando a fé dos irmãos. A ponto de Paulo falar para os Gálatas, quem vos fascinou, ou quem vos enfeitiçou, precisa receber outro evangelho? Mesmo que vier aqui outro, ou até um anjo descer aqui pregando outro evangelho, seja anátema, não aceite. Então isso acontece em todos os tempos. Imagina o seguinte, Corinto, uma cidade enorme para a época, 200 mil habitantes naquela época, era uma metrópole. Por quê? Era uma cidade portuária, onde hoje é a Grécia, né? Ali era Corinto. E era uma cidade de um comércio pujante, muito forte. Então muita gente ia para lá fazer negócio. Gente rica, mas tinha também gente influente da filosofia, de um estilo de vida diferente, de pessoas que se achavam muito importantes. Atenas estava logo ali, próximo, né? E ali naquele ambiente, onde tem gente que acha que se domina demais e tem dinheiro, sabe o que acontece? Muita devassidão, muita imoralidade. E também tinha muita idolatria. Então, olha as características da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Problemas atrás de problemas. E essa primeira carta, ela também é resposta a várias perguntas, né? Quanto ao que me escreveste, está escrito no capítulo 7, né? Quanto ao que me escreveste. E também ele fala logo no início, pois fui informado pelos da casa de Cloe haver divisões entre vós. Quer dizer que Paulo, parece que ele tinha um pouco mais de confiança nessa família, mas eles tinham várias reuniões separadas, e quando eles reuniam juntos era só briga. Por quê? Porque a turma que gostava do estilo de Apolo, homem eloquente, poderoso, é errado ser eloquente? Claro que não. É errado ser poderoso? Não. Só que o problema é que eles eram infantis, carnais. Então, os que gostavam do estilo de Apolo, falaram assim, não, nós vamos reunir segundo o método de Apolo. Mas aí tinha uma turma que falou assim, não, mas quem pregou o evangelho para nós e gerou a igreja e cuidou de nós foi Paulo. Nós temos que reunir segundo o que Paulo ensinou para a gente. Achando que fosse diferente, não tinha diferença. Aí tinha outros que falavam assim, não, apóstolo era Pedro, nós temos que fazer do jeito de Pedro.
Aí ainda tinha uma quarta turma que falava assim, não é Pedro nem Paulo, nós temos que reunir e nós somos de Cristo. Mas, na verdade, eles eram todos divisivos entre si. Porque se você usa o nome de Cristo para se separar dos irmãos, isso é divisão também. Se eu não recebo, os irmãos da Morávia, século XVIII, 1720, alguma coisa, em 1727 acabam as brigas. Os irmãos da Morávia, região da Boêmia também, que hoje é a República Tcheca, que faz fronteira com a Alemanha, ali havia um homem piedoso, formado em direito, chamado Conde Zinzendorf. E ele cedeu propriedade dele para que esses irmãos perseguidos pudessem morar ali. E eles, cada um que vinha, trazia os seus cultos. Só que, cada vez que vinha um novo grupo de irmãos, um começava a falar mal do outro. Teve uma época que chegou a sair um e ir para a porta do culto do outro e falar assim, está tudo errado o que vocês estão falando aí. Aí o outro ia para lá e começou a brigaiada. Até que o Conde Zinzendorf interviu sobre a situação. Durante 3 horas ele chorou e deu uma palavra, até que, por fim, eles assinaram um documento para que eles se firmassem no propósito que era comum a todos. Aí eles descobriram que a única coisa que era comum a todos é que eles precisavam seguir Cristo. Quando a gente sai fora do centro, que é Cristo, a gente só arruma confusão. Por exemplo, eu brinquei com o Ronaldo essa semana, né? Falei assim, Ronaldo, Apocalipse 21 fala das 12 portas, que são as 12 tribos, né? Em cima de cada porta tem o nome de cada uma das tribos, mas também fala dos fundamentos da Nova Jerusalém, são 12, e cada um deles, um dos 12 apóstolos. A gente sabe que Judas está fora, porque Jesus falou que ele é o filho da perdição. Mas aí depois escolheram um tal de Matias, essa é a escolha humana. Mas Paulo diz que ele foi um escolhido fora de época. E mais da metade do Novo Testamento está sobre os ombros de Paulo, né? Deus o usou ali. Não seria ele um daqueles 12 fundamentos? E aí? Agora eu te pergunto, que diferença faz para a nossa fé cristã, se é Paulo, se é Matias? Vai mudar alguma coisa? Então, irmãos, às vezes a gente perde muito tempo querendo debater situações que não levam a nada. E perdemos o foco principal, que é Cristo. As nossas reuniões são para nós sermos edificados, adorarmos o Senhor, exibirmos Cristo, rogarmos para que Ele nos alimente mais, porque eu preciso do Cristo que está em cada um dos irmãos. É isso que me supre. E eu preciso também dar a minha porção de Cristo para que os irmãos, nós, cada um de nós juntos, possamos dar essa morada, esse descanso para Deus. Então imagina, nesse tempo aqui, os irmãos problemas. Na época de João, gnose, docetismo, gente que falava que Jesus não era Deus, tinha outra turma que falava que Jesus não era homem. Cada um queria falar uma coisa. Aí tinha uma turma que era do rigor ascético, o ascetismo. Pode ler Colossenses capítulo 2, quando fala do batismo, que o Senhor triunfou sobre todas as coisas. Ele falou assim, olha, cuidado com essa turma que vem aqui pretextando culto de humildade, essas coisas, falando não toques nisso, não toque aquilo. Esse ascetismo aí não tem poder nenhum contra a sensualidade. Nós precisamos é de Cristo. Por isso que no capítulo 3 de Colossenses, ele começa falando assim, portanto, se fostes ressuscitado, quer dizer, você já está morto. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados. Então a reunião não é para manifestar o meu tipo, a minha maneira. Em toda a história da igreja, e a gente não pode falar assim, a igreja está passando por isso. Igreja não é propriedade minha ou sua. Nós não podemos falar assim, nós somos a igreja. Não, somos irmãos da igreja. Como todos os outros grupos cristãos. E esses vários líderes, pastores que estão conduzindo, na tentativa, no afã, no desejo de preservar a congregação ali, e os irmãos têm que voltar no culto no domingo que vem, então ficam criando algumas situações, eu até falei com o irmão, é igual quando você chega naquele hotel que tem várias amenidades, né? Então tem uma toalha especial, tem um chocolate na cama, tem uma coisa diferente, então é para você voltar lá. Hoje,
Tem lugares que te oferecem um conforto, um serviço de criança, uma banda espetacular. Tem tantos atrativos, tantas amenidades, que Cristo tem que ficar do lado de fora. E está difícil ouvir a voz dele, porque o som da banda é tão alto. As atividades, o ativismo religioso é tão forte, que é difícil. Eu não consigo ouvir Cristo. Ele está batendo na porta e fala assim, alguém ouvir a minha voz. Então, qual o problema dos muitos grupos cristãos, incluindo todos nós? Nós estamos todo mundo nesse meio. É não ouvir a voz do Senhor, que todos os dias está batendo a porta, e nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Sabe, esse bater a porta, você pode relacionar ele com aquela comunhão gostosa que tinha Adão e Deus lá no Jardim do Éden, todos os dias. Mas agora tem uma porta. Eu preciso abrir essa porta, porque agora é o meu coração. Agora é o meu interior que precisa de salvação. Então, irmãos, as muitas deduções sobre o que diz cada interpretação da Bíblia formaram muitos grupos diferentes de cristãos. Eu creio que batismo é por imersão. Não, eu batizo criança. Não, mas eu creio na predestinação. Não, eu acho no livre-arbítrio. E aí foram formando. Por quê? Pessoas proeminentes que exercem liderança de maneira espontânea, elas têm a tendência de ser admiradas, apreciadas e seguidas por outros. E quando, num lugar grande, tem muitos líderes e um se choca com o outro e sai, outras pessoas o seguem. E aí nasce um novo grupo. Mais um grupo. Então, irmão, não se preocupe se você gosta de púlpito ou detesta púlpito, se você gosta de cadeira assim ou assado, se você gosta de reunião grande ou reunião só nas casas. A Bíblia tem espaço para todos. Tem reunião grande, tem reunião pequena, tem palavra com púlpito, tem palavra sem púlpito. O que não pode nos faltar jamais é Cristo como centro da nossa vida e das nossas reuniões. E se nós quisermos cumprir esse Cristo centralizado em nossa vida, em nossas reuniões, nós precisamos cumprir o essencial mandamento da fé. Qual que é? Uma vez, um intérprete da lei chegou para o Senhor e falou assim, Senhor, qual é o grande mandamento? Agora vocês sabem, né? E o segundo, que é igual ao primeiro, que na verdade os dois são um só, é... ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Ama teu próximo como a ti mesmo só valeu até a cerimônia de lava-pés. João capítulo 13. Ele fala assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E ali, depois de lavar os pés dos discípulos, ele falou assim, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora não é mais ama teu próximo como a ti mesmo. Agora está num outro patamar. E eu não consigo. Eu não tenho esse amor. Amar o próximo como a mim mesmo, eu ainda tenho esse amor. Eu posso amar, por exemplo, na minha casa eu compro o café gourmet. Então amar o próximo como a ti mesmo é fácil, só dar um café gourmet para ele, porque eu me amo, me dou café gourmet. Então se a irmã Matilde falar, vou dar café gourmet para ela também, estou amando. Esse é o padrão humano. Mas agora tem um outro padrão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse eu vos amei é tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o... mas espera aí, eu só te amo, viu, Vanderlei? Até o dia que você pisar na bola. Pisa na bola para você ver se eu te amo. Você é amado, irmão, mas se você pisar na bola, você é um corvo, você é um leproso. Como é que pode isso, irmão? Falar que o irmão que... A Bíblia diz que quem creu em Cristo passou da morte para a vida. Aí você fala assim, não, o irmão está na morte. Quem é você para falar isso? Quem sou eu para rotular irmão? O único requisito que é necessário para amar é que ele seja filho de Deus. 1 João capítulo 4, versículo final, e capítulo 5, versículo 1. Senhor Jesus, 1 João capítulo 4,
versículo 21. Ora, temos da parte de Deus, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, então, aquele que ama a Deus, ame também a seus irmãos. Agora, olha o 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, por que nós amamos os irmãos? Porque nasceram de Deus. Ó Senhor Jesus! Quando Paulo chega em Corinto, a gente vê os primeiros 3 capítulos, eles falam muito acerca das divisões que tinham na igreja. E ele fala assim, irmãos, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, 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 servos. Grava bem essa palavra. Esquece líder, esquece presbítero, apóstolo, servos, por meio dos quais crestes. Servos, é assim que está escrito. Então, se você ama os irmãos, esse amor é expresso em serviço. Não é expresso em dar regra, em querer que seja do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Não. O servo fiel e prudente é aquele que dá alimento ao conservo a seu tempo. Fidelidade é para com Deus. Com aquilo que Deus falou, não posso mudar nada. Deus deu, do jeito que Deus deu, eu tenho que transmitir. Isso é fidelidade. Prudência é para com o conservo. Porque cada um tem o seu tempo, a sua maneira. Que tipo de instrumento eu vou usar? É colher, garfo? Vai ser sopa, creme? Vai ser quente, frio, gelado? Que hora que é? Qual a quantidade? Em que recipiente eu vou servir? Aí, eu preciso ter prudência. Isso é amar os irmãos, servir os irmãos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até... Ah, mas o irmão não está querendo, eu já fui lá 3 vezes, toda vez ele fica só reclamando. É porque você ainda precisa ser mais provado. Isso também é trabalhar de Deus em nós. Então, quando Paulo fala para os coríntios, ele fala assim, olha, um edifica, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento senão Cristo. Isso é 1 Coríntios 3, tá? O fundamento é Cristo. Eu não posso lançar outro fundamento. Eu não posso lançar um nome, não posso lançar uma metodologia, não posso ter um mover. Mas se eu amo os irmãos, eu recebo a todos os filhos de Deus. Mas receber mesmo. Não adianta só partir o pão e falar assim, nesse pão estão incluídos todos os irmãos. Mas aí eis que um dia você foi pego de surpresa, e aí tem um grupo lá perto e você foi partir. Não vou partir não, porque é mesa de demônio. Aonde você viu isso, irmão? Alguém falou isso para você e você acreditou e não conferiu na Bíblia? Mesa de demônio é mesa de ídolo. Irmãos que estão partindo pão, como disse o próprio Senhor em Marcos 9, pode ler lá, a partir do versículo 38, quando alguém estava expelindo demônio, fazendo coisas lá, aí os discípulos se gabaram. Senhor, nós vimos um homem ali expelindo demônio em seu nome, proibimos. Que? Vocês proibiram? Como assim? Não tem ninguém que fazendo algo em meu nome, depois fala mal de mim. Ainda que ele desse um copo de água fria para você, só porque vocês são meus discípulos, ele não ia perder o galardão. Quem não é contra nós, é por nós. Eu não posso exigir das pessoas aquilo que elas não receberam. Quando Paulo fala que prossegue para o alvo, que esquece das coisas que para trás ficam, ele também diz uma coisa interessante, Filipenses 3. Terminando já, tá, irmãos? Filipenses 3, eu vou ler 16, vou ler o 15 também. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento.
E se porventura pensais de outro modo, também... Agora olha o 16. Todavia, andemos de acordo... Não exija de um irmão ou uma irmã, ou qualquer que seja, algo que o Espírito Santo não o tenha dado. Você não convence ninguém, você não salva ninguém, você não edifica ninguém. A obra é do Espírito Santo, a obra de iluminação é do Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem guia é o Espírito Santo. João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Então, quem ensina e faz lembrar. João 16. Ele convencerá o mundo. O Espírito, quando vier, convencerá o mundo. Então, convencimento é coisa do Espírito, obra do Espírito. Então, nós precisamos orar. Se você ama alguém e vê que ele está num caminho que não é bom, e você julga que não é bom, ore ao Senhor. Porque talvez o Senhor te convença que o caminho dele está melhor do que o seu. Ou o contrário. Mas que seja o falar do Espírito. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Sabe, esse que fala é o próprio Senhor. Para cada uma das 7 igrejas em Apocalipse, o sacerdócio celestial de Cristo está ali expresso. Começa cada uma delas com uma descrição desse novo homem. Essas coisas diz aquele que tem os cabelos assim, os pés como bronze polido. E no final de cada uma das cartas, a mesma frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, como é que eu vou ouvir o Espírito se eu só leio os livros que eu acho legal, se eu só gosto daqueles mestres? Não tem problema nenhum ler livro nenhum. Não tem... Só que é o seguinte, irmãos, imagina, essa mão aqui é livros. Isso é conhecimento. Nessa mão de cá eu tenho a Bíblia. Isso é inspiração. Nessa mão de cá eu tenho conhecimento para pegar essa mão de cá, que é a Bíblia, e checar. Esse é meu filtro. A Bíblia é meu óculos. A Bíblia é meu filtro. A Bíblia é a minha vida. A Bíblia é a palavra de Deus para a minha vida. Eu não posso trocar isso. Ah, mas se o irmão fala... Irmão, acolhei ao que é débil na fé. Por que ele é débil na fé? Roma era a capital do império, todo mundo ia para lá procurando uma oportunidade. Eles não tinham tempo para ler Bíblia, não. Trabalhar. Igual quem vai para... Né? Aqui no Brasil não trabalha, mas quando vai para os Estados Unidos se mata de trabalhar, por isso que ganha dinheiro também, né? Trabalha. Não tem tempo para buscar o Senhor. Então ele era débil na fé. Aí Paulo falou assim, acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê de um jeito, outro crê de outro. Segundo o apóstolo Paulo em Efésios 4, ele diz que até que todos cheguemos à unidade da fé. Como que nós vamos chegar? Servindo juntos, servindo aos irmãos. Sendo edificados juntos, seguindo a verdade em amor, para crescer através do cabeça que é Cristo. Ele encabeçando, nós servindo. Ele encabeçando, você serve, eu sirvo. Ele encabeçando, a palavra é falada. Ele encabeçando, as coisas acontecem. Amém? Irmãos, eu vou parar por causa do tempo aqui, porque precisa de um tempo para todos nós funcionarmos. O almoço é 12h15, então nós temos um bom tempo. Primeiro, vamos em pequenos grupos, 10 minutos, e depois o microfone vai estar aqui, os irmãos podem usar. Amém? Jesus é o Senhor.